Olá, estudantes da primeira série. Nesse vídeo nós vamos falar sobre performance, corpo, hibridismo e época contemporânea. Então o dadaísmo trouxe concepções artísticas no pós-guerra. Tradicionalmente, o suporte e superfície trouxeram o corpo como possível suporte. Quando a gente fala do dadaísmo, a gente está falando um protesto aberto contra a Primeira Guerra Mundial e pelo cunho, vamos colocar, lúdico da arte dadaísta, porque eles tinham exatamente uma arte para chocar as pessoas maduras da época, como eles falavam, eles queriam utilizar uma arte infantil para exatamente dar esse contraste cultural, eles acharam interessante usar o corpo. E o corpo é uma superfície que se torna exatamente uma, vamos colocar como um suporte. O que é suporte? Suporte é algo que tem altura, largura e profundidade. Então eles começaram a usar o próprio corpo para transmitir a arte, para fazer um protesto aberto, e eles começaram até, de certa forma, unir algumas linguagens, pegavam um pouco de artes visuais, um pouco de música, misturando tudo e fazendo uma ação performática. Lembrando que a performance, o artista sozinho interpreta sem a participação do público, ou seja, essa performance ela pode ser registrada, filmada, ou pode ser assistida como achar melhor. Então nós temos a performance já existia nessa época, porém era só na segunda metade do século XX que veio ser reconhecida como categoria individual de arte. Nós temos aqui a Elsa Freitag, considerada a primeira mulher dadaísta dos Estados Unidos, e nós vemos que ela mesma já estava fazendo apresentações, então nós temos que, nesse momento, a performance estava começando, mas na virada do século, nos anos 60, a performance vai ser colocada com uma linguagem muito séria e respeitada. Nós vamos ver daí a figura de Marina Abramović, que vai ser a grande, vamos colocar assim como uma grande, vamos colocar como patrona, a pessoa que vai à frente de todo esse movimento e vai popularizar essa ação, que é uma representação através do seu corpo de uma mensagem artística. E nós temos daí a arte performance. O artista utiliza seu próprio corpo como ferramenta, utilizando uma série de ações do caráter cênico. Ele muitas vezes é tido como uma manifestação de caráter híbrido. O hibridismo, o que é? Quando você mistura várias coisas para fazer uma terceira coisa. Então, nesse caso, Ives Klein, ele tem essa pintura que é chamada de antropometria, quando ele pega uma tinta, inclusive a tinta dele que é o Azul Klein, que é uma tinta que ele mesmo patenteou, ele passava essa tinta nas modelos e fazia essas pessoas se arrastarem numa tela em branco. Então, quer dizer, ele fazia como elas fossem um carimbo. É exatamente isso. Essa coisa da mistura entre o corpo físico e a tinta, ele faz uma terceiro resultado, que é exatamente essas gravuras feitas através dessa impressão. Então, isso é o caráter da performance, que ele pode assimilar vários materiais e utilizar na sua construção. Nós temos também o artista Jackson Pollock, que ele aperfeiçoou um método chamado de dripping, no qual ele tem seu corpo como relação gestual e corporal com as tintas e pincéis. Lembrando que o dripping foi inventado lá no surrealismo pelo Max Ernst, que era uma coisa bem tímida, que era um gotejamento de tinta sobre a tela. Pollock ele ampliou isso, ele pegou a tela, colocou no chão e ele acabou fazendo com que pincéis grossos ou pincéis normais ou até mesmo latas de tinta fossem furadas. Ele começava a espalhar essa tinta sobre a tela. Ele agora com a tela no chão ele andava sobre a tela. Então com o próprio corpo ele fazia movimentações e essa movimentação da dinâmica da pintura. Por isso quando você vê um Jackson Pollock pendurar na parede, você vê que ele tem movimentos circulares com movimentos intensos num canto, movimentos intensos no outro canto, movimentos mais livres no outro canto. Quer dizer, nós temos muito movimento e pouco movimento graças ao seu corpo que é utilizado nessa sessão de performance e pintura misturados. E isso foi uma grande transformação. Tanto é que as suas performances foram fotografadas e até filmadas, que o público ficou totalmente extasiado com o tanto de trabalho ele tinha nessa construção da arte visual. E nós temos também, no caso, a performance ela tem um caráter efêmero. O que é efêmero? Quer dizer que ele funciona por um curto espaço de tempo, podendo ser realizado em registros fotográficos ou em vídeo, é provocativo a fim de criar reflexões de caráter social político. A performance da década de 60, a grande pegada dela é exatamente misturar arte e vida, pegar fatos, problemas sociais e materializar através do corpo. Marina Abramović, Arte e Repouso, 1980, e Lulay estão com arco, eles dois estão em 45 graus, quer dizer, se um deles soltar o arco, vai acontecer um acidente muito grave. Então, quer dizer, é algo que vai acontecer em 30 minutos no máximo, uma coisa rápida, está sendo filmada e fotografada para que o público possa ver. Então, não existe a necessidade do público na performance, mas existe a necessidade da representação que tem um registro. E nós temos, por exemplo,
a professora Renata Filinto. Ela fez essa obra Quero Ser Sexy. Ela anda por São Paulo, na obra de São Paulo, caracterizada como uma pessoa branca. Ela defende muito essa questão da mulher negra na sociedade. Ela é uma professora, uma pesquisadora de arte, e ela traz exatamente isso, esse choque social, trazendo a performance como uma ferramenta de choque na sociedade com relação à posição da mulher negra e a pessoa branca numa sociedade. Então isso traz uma reflexão. Pessoal, nesse vídeo nós falamos sobre performance, corpo, hibridismo dentro da era contemporânea. Espero que tenham gostado. Nos encontramos na próxima oportunidade. Até lá. Tchau, tchau.